Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta aula e agora eu vou demonstrar para vocês, primeiro, a teoria da sobreposição de públicos no Facebook Ads. O que acontece lá quando nós começamos a criar campanhas? Eu vou fazer aqui um desenho para representar os públicos. Então aqui tenho um primeiro público e aqui eu tenho um segundo público. Então aqui nesse público A é quem visitou o site nos últimos 7 dias. E aqui nós temos um público lookalike de quem visitou o site nos últimos 7 dias. E o que acontece? Este público A ele é um público menor, porque ele é composto somente das pessoas que visitaram o site, e este público aqui, o lookalike, é um público maior, porque ele é composto de pessoas semelhantes àquelas que visitaram o site. Então, este público aqui ele poderia ter, por exemplo, 300 pessoas e esse daqui poderia ter 1 milhão. E no Facebook, quando a gente começa a anunciar, por exemplo, umas campanhas para quem visitou o site e uma campanha para quem visitou esse público lookalike, a gente atinge pessoas que estão aqui, ó, nessa intersecção. E quando nós fazemos isso, nós estamos gastando dinheiro duas vezes, porque primeiro a gente está anunciando aqui e depois a gente está anunciando aqui. E qual que é a solução para isso, né? Para que a gente não fique gastando dinheiro, a gente fique jogando dinheiro fora e a gente otimize melhor o nosso orçamento. Então a gente poderia fazer uma exclusão. Então a gente anunciaria só para esse público aqui e em outro conjunto de anúncio ou campanha, deixa eu trocar a cor aqui, a gente anunciaria só para esse público aqui. Então essa intersecção ela ficaria dentro de um único conjunto de anúncio. E nós fazemos isso através daquele recurso de exclusões. Porém, cabe um detalhe, né? Dependendo do tamanho do seu público, pode acontecer o seguinte, né? O seu público de origem ser pequenininho e o seu público semelhante ele ser tão grande que ele vai engolir o seu público pequenininho. Então, se você fizer a exclusão da forma correta, você mata este público aqui. Então, agora eu vou lá para o gerenciador de anúncios para demonstrar como é que vocês podem fazer essas segmentações de públicos. Então, se nós acessarmos aqui as ferramentas e gerenciador de públicos, o próprio Facebook ele já vai nos informar qual que é o tamanho do público, né? Para públicos muito pequenos, ele não mostra os números, mas pelo menos para os públicos maiores exibe. Bom, pessoal, aqui na página de públicos, o Facebook nos traz o tamanho aproximado do nosso público e ele possui uma ferramenta onde nós podemos fazer uma comparação destes públicos. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o público de envolvimento do Facebook com o público de envolvimento do Instagram, nós selecionamos os dois e podemos visualizar a sobreposição. Então, aqui no caso destes públicos, está havendo uma sobreposição de 100%. Porque este público do Instagram é muito pequenininho, este público do Facebook é um público maior e praticamente todo esse público aqui, ele está aqui dentro, né? E também alguns casos que o Facebook vai dar essa mensagem, né? Que para proteger a privacidade das pessoas, os públicos selecionados por você estão indisponíveis para a sobreposição deste público. Mas aqui neste caso em específico, eu tenho certeza de que o público ele está 100% sobreposto porque a origem são muito parecidas.
Nessa conta de anúncios aqui eu não vou ter um público maior neste momento para que a gente pudesse fazer essa comparação, mas basicamente a ferramenta ela te mostraria. Deixa eu só testar se este público aqui o Facebook vai demonstrar, né? Neste daqui também ele não demonstrou. Mas através da ferramenta seria exibidos exatamente 2 círculos e te mostraria qual que é o percentual de sobreposição desses públicos. E como você pode criar a hierarquia das suas categorias? Bom, você pode criar a hierarquia através, colocando no topo o seu público mais relevante e os públicos menores. Então, um exemplo seria, como público mais relevante para a campanha, quem adicionou ao carrinho nos últimos 7 dias. Então, um público extremamente quente, extremamente relevante e na segunda posição poderia ser, por exemplo, quem visualizou o conteúdo nos últimos 30 dias. Percebe que esse público, mesmo que a gente não tenha os dados, a gente já sabe que quem visualizou o conteúdo nos últimos 30 dias é um público maior e tem menos potencial de compra. Então, por isso a gente pode colocar ele abaixo na nossa hierarquia. Então, eu vou voltar lá para o gerenciador de anúncios mesmo. Eu vou acessar o conjunto de anúncios de alguma campanha e vou mostrar como é que a gente poderia fazer essa criação. Então, aqui no nosso conjunto de anúncios, este daqui poderia ser, por exemplo, o 00 Add to Cart 7 dias. E a gente poderia ter, por exemplo, o público 01. Vou duplicar esse conjunto de anúncios aqui para criar mais rápido. Que seria quem visualizou nos últimos 30 dias. Então aqui vamos atualizar o nome. 01 porque vem depois do público 00, porque é o público mais quente. Visual Content 30 dias. Aqui na segmentação público, o público que nós vamos usar na campanha seria o Visual Content 30 dias. E nós temos que excluir o público anterior para que a gente não anuncie 2 vezes para o mesmo público. Então pegamos aqui o Add to Cart 7 dias na exclusão, para que a nossa campanha ela trabalhe. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Ela trabalhe com esse público aqui e depois ela trabalhe apenas com este público aqui, que é o público restante. Então, aqui neste espacinho roxo estaria aquele adição ao carrinho nos últimos 7 dias, que é o público em menor volume, mas com maior potencial de conversão. E aqui em vermelho, estaria o público visualizou conteúdo. E esta aula é uma aula tão importante, essa de organização dos seus públicos, hierarquia dos públicos nas campanhas, porque é através dessa organização de públicos, através dessa exclusão,
que é onde você ganha um maior poder de escala, porque você começa a anunciar de maneira mais assertiva, sem competição, estruturando melhor suas campanhas, dando prioridade maior para aqueles públicos que mais convertem. E também depois que você começa a gerar vendas, agora já estou falando um pouco mais sobre escala, você pode começar a criar campanhas com objetivos diferentes, né? Você pode criar, por exemplo, uma campanha de conversão direta já com um público semelhante a quem comprou, um público semelhante a quem adicionou o carrinho, um público de quem se envolveu com o seu Instagram, um público de interesses. Você não precisa necessariamente ficar preso àquela estrutura de 3 campanhas. Conforme a sua conta cresce, que o seu investimento vai aumentando, você também pode ir aumentando as possibilidades de anúncios, você vai testando novos públicos, testando novos anúncios para encontrar aquilo que dá mais resultado para você, né? Então, todo esse material que eu compartilhei com você ao longo dessas aulas não é uma receita pronta, é mais ou menos uma base que você pode seguir, porque é uma base que nós já testamos durante muito tempo, nós vimos que é um padrão comum para dar resultado e depois, conforme você vai aprendendo, você vai expandindo as suas campanhas. E por que eu falo muito sobre aquela estrutura de criar primeiro uma campanha de tráfego? Deixa eu limpar isso daqui, deixa eu ver como é que limpa. Porque eu falo por primeiro a gente começar por uma campanha de tráfego, depois uma de adição ao carrinho e depois uma campanha de compra. Eu fiz essas 3 bolinhas aqui para representar o seguinte, né? Essa daqui vai ser de 1 kg, essa daqui vai ser de 5 e essa daqui vai ser de 50. Quando você começa a fazer academia, por exemplo, você não chega na academia já pegando 50 quilos de uma vez. Você primeiro começa com 1 kg, depois você vai para 5 e depois você vai para 50. Você vai passando por etapas. E da mesma maneira, o seu pixel do Facebook, as suas campanhas no Facebook, se você tenta colocá-la direto para pegar os 50 quilos, ela não vai dar conta. Então você tem que primeiro fazer ela pegar 1 quilo, que seria as suas campanhas de tráfego, daí ela vai ficando forte, ela vai passar por 5, que seria a sua campanha de adição ao carrinho, e depois ela vai para os 50. E quando você baixa os 50, você não para aqui, você vai cada vez mais pegando maior peso, então você passa dos 50 para os 100. Daí depois você vai pro 200 e assim por diante. Então, conforme suas campanhas vão rodando, conforme elas vão gerando conversão, mais elas vão ficando otimizadas e mais elas vão te entregando conversão. Então, não tente pular uma etapa de daqui para cá, porque isso não vai dar certo. Você tem que ir seguindo as etapas, ir criando musculatura, para daí sim você vai conseguir chegar à sua escala de vendas. Bom, pessoal, por enquanto, por essa aula, era isso, né? Pelo Facebook Ads, nesse primeiro momento, o conhecimento que eu queria compartilhar com vocês até então era este. E caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham alguma dificuldade, vão deixando nos comentários aqui no YouTube, vão deixando nos comentários no portal que vocês estiverem assistindo essa aula, através do nosso suporte, enfim, vai mandando as suas dúvidas, porque através delas é que novos conteúdos poderão ser criados para ajudar vocês a gerar mais vendas para o seu e-commerce.